Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio César, estou aqui novamente para conversar com vocês agora a respeito do ano que se entra, ano de 2025. São muitas perspectivas para esse ano, muitos fazem várias e várias questões para que venha melhorar nesse ano, que algumas coisas vai deixar de fazer, outras vão fazer. E é muitas questões em nossa cabeça, muitos estão cheios de traumas, de coisas que aconteceram no ano de 2024, de 2023, quantas coisas aconteceram no decorrer da nossa vida que nós não conseguimos curar por nós mesmos, nós não conseguimos distanciar dessas coisas e muitos adentraram o ano de 2025 com mágoas, com rancor, e muitas vezes, por que não dizer em relação até ao próprio Deus? Por que Deus não fez isso em minha vida? Por que Deus não me curou de uma enfermidade? Por que Deus não curou um ente querido? Por que Deus deixou que tantas coisas ruins acontecessem com pessoas aparentemente boas? Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, ele traz uma recomendação muito interessante. Eu sou muito apaixonado pela carta aos Filipenses. Eu sei quase ela completamente de cor, porque na noite escura da minha alma, quando eu passei vários problemas, essa carta era justamente aquilo que acalentava o meu coração. Essa carta é considerada como a carta da alegria ou a carta de paz. O apóstolo Paulo está preso em Roma, manietado em 2 soldados ou 4 soldados, e ele escreve essa carta para a igreja que está do lado de fora. E várias vezes ele diz para a igreja: regozijai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. O apóstolo Paulo disse que todas as coisas que estão acontecendo com ele era justamente para proveito do evangelho, porque todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus, principalmente os seus eleitos. Os eleitos de Deus, aqueles que foram chamados por Deus antes da fundação do mundo, estão guardados pelo poder de Deus. E o apóstolo Paulo sabia disso, que todas as tribulações, que todas as dificuldades que ele estava passando eram momentâneas, porque para ele estava guardado algo muito maior no reino de Deus e no reino que há de chegar a nós nessa terra restaurada. E ele escreve em Filipenses capítulo 3 dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele tinha um alvo, e esse alvo perscrutava toda a vida do apóstolo Paulo. Ele não se distanciava desse alvo. Ele fala: olha, eu não julgo que eu alcancei, mas eu prossigo para esse alvo. E nós, como cristãos, temos um alvo eterno, que é justamente a nossa vocação em Deus por meio de Cristo Jesus. Jeremias, escrevendo em Lamentações, capítulo 3, ele disse: eu vou trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que poderia dar esperança ao nosso coração em uma terra desolada? Muitos problemas acontecendo, economia, tivemos uma pandemia recentemente, muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas estão com traumas e muitas pessoas ainda carregam doenças por conta dessa pandemia. E o que pode acalentar o nosso coração diante de tantas tragédias que ocorreram em 2024 é justamente isso. Esse alvo em Cristo Jesus. Essa terra não é um campo de sangue. Essa terra, ela não foi abandonada por Deus, muito pelo contrário. Essa terra é justamente onde o reino de Deus vai chegar. E ele vai restaurar toda essa terra. E vai reinar paz de mar a mar. Não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais dor, não vai haver mais coisa alguma que afeta o coração do homem. Porque Cristo Jesus, ele é a verdadeira panaceia. Ou seja, Cristo Jesus é a cura de todos os males. Portanto, tudo o que aconteceu nos anos que passaram, deixe para trás. Lembre-se continuamente e faz coro com Jeremias e com o apóstolo Paulo em Filipenses: eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus por meio de Deus. Nós temos uma vocação eterna e essa vocação está diante de nós. Muitas pessoas estão perdendo de vista o bosque por conta das árvores.
fitam em questões que são passageiras, que são periféricas e não conseguem enxergar todo o bosque que está diante deles. O reino de Deus é maravilhoso, a graça de Deus é maravilhosa, Cristo Jesus ressuscitou dos mortos. Nós temos uma esperança que não sucumbe com o tempo. Nós temos uma esperança que não sucumbe de forma alguma diante da dor e do sofrimento. Nós temos uma esperança que está alicerçada na eternidade. E o que nos separará do amor de Deus? Será fome, peste, tribulação, angústia, espada? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem principados e potestades, nem a morte, nem o porvir. Absolutamente nada. Por que, Júlio César? Porque aquilo que o Pai deu ao Filho é maior do que tudo. E de maneira nenhuma eu lançarei fora. Portanto, meditai nessa carta aos Filipenses, nesse ano de 2025. Regozijai-vos, regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos diante dessa grande esperança. Alegrai-vos diante dessa bem-aventurança que Cristo Jesus trouxe a essa terra. Os homens estavam assentados em grandes trevas e raiou a luz. Raiou a luz em seu coração. Raiou a luz em meu coração. E por isso nós podemos nos alegrar. E uma alegria que não é passageira. É uma alegria eterna. Alegrai-vos.